Eu, na sexta-feira, até ia separar o vídeo, acabei esquecendo de separar. Eu dei uma pancada aqui nos vereadores de Porto Alegre que aprovaram, né, a instituição do Dia do Patriota, que eu chamei Dia do Patriotário. Né? Uma proposta do Alexandre Bobadra, vereador cassado do PL. Veja como as coisas ruins perseguem o mau pensamento e vice-versa. E ele resolveu instituir esse dia quando? 8 de janeiro. E eu afirmei aqui, quinta ou sexta? Acho que, sei lá. Disse, isso é inconstitucional. Foi sexta. Foi na sexta. Isso é inconstitucional. É ilegal. É inconstitucional, porque a Constituição não consagra a apologia do golpe, ao contrário, veta no seu espírito. E, portanto, você não pode propor algo que seja flagrantemente contrário à Constituição, ainda que seja no âmbito municipal, vale bem. Porque não tem essa assim, não, aqui em Porto Alegre a gente faz o que a gente quer. Não, ninguém faz o que quer em lugar nenhum. Sendo funcionário público, faz o que a lei permite e prevê. E apologia de golpe de Estado, de ataque aos poderes constitucionais, isso é proibido. É inconstitucional. Viola os valores da Constituição. E aí, tem uma ação que já está no Supremo, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra essa proposta. O relator é o ministro Luiz Fux. Mas pode ser que o ministro nem tenha de se debruçar sobre o caso, porque a Karen Santos, do PSOL, né, entrou com um projeto, protocolou um projeto que parece ter o apoio do conjunto dos vereadores, ou pelo menos da maioria, para revogar este absurdo. Porque, ademais, ainda é um ato de improbidade. Então, não se cogita, não é aceitável que se institua como Dia do Patriota na capital do Rio Grande do Sul o dia da invasão das respectivas sedes dos 3 poderes. E essa é a hora que os imbecis e os de má fé e alguns tontos dizem, mas se as pessoas querem, por que não? Que pessoas querem? Não, veja, se as pessoas, se formar num dado momento uma maioria em algum lugar para revogar, para instituir a escravidão no Brasil, não pode. Entende? Porque viola preceitos fundamentais da Constituição. Assim como comemorar a tentativa de golpe de Estado. Mas não era uma tentativa de golpe, era só o povo revoltado uma ova. As investigações estão em curso. Não é? E eu vou dizer mais, hein? Mesmo revogando, na observância estrita do Estado de Direito, esses vereadores todos deveriam ser alvos de uma ação, os que aprovaram esse absurdo. Essa afronta à democracia, às instituições. Eu li aí texto de um sujeito que dizia assim, não, às vezes reprimir essas coisas é pior do que deixar rolar. Não, isso é na sua pátria, sei lá, aqui não. Aqui não, nós vamos ver ainda hoje, vamos falar. As instituições brasileiras, em certos aspectos, são superiores às americanas. Aqui, bandido, criminoso contra as eleições, não concorre de novo. Os Estados Unidos, a rigor, tem uma legislação lá, vale bem, que pode eleger um presidiário. Aí, como é? Ele vai dirigir os Estados Unidos na cadeia? Não sei. No Brasil não é assim, não. Como o Brasil... Não, nós temos um monte de mazelas.
Mas ataque às instituições, nós estamos construindo uma tessitura política que nos protege desse tipo de criminosos. E é preciso que a gente se organize para isso. Assim como, aqui em São Paulo, né, a Carmen Lúcia, ministra do Supremo, deu um prazo de 5 dias para que o governador Tarcísio de Freitas, né, e o presidente da Assembleia Legislativa André do Prado expliquem a homenagem que fizeram a Erasmo Dias, que foi secretário de Segurança Pública entre 1974 e 79 de São Paulo, e no dia 22 de setembro de 1977, comandou uma invasão brutal da PUC, ferindo estudantes. Uma das estudantes teve uma queimadura pavorosa, né? Depois ele foi deputado entre 1987 e 1999, deputado estadual, vivia defendendo a ditadura, né? Ah, mas tem homenagem para gente de esquerda, não sei onde. Vai lá protestar também. Se você acha que viola a lei, protesta. Eu não sei se nesse caso será possível alguma coisa. Há uma ação direta em inconstitucionalidade contra essa ação e por isso está com a ministra. E eu acho inaceitável. Eu acho inaceitável que se homenageie alguém que fez apologia da ditadura e que invadiu uma universidade de forma brutal, ferindo de maneira estúpida estudantes e que até o fim da vida se orgulhou dessa ação criminosa. À época o governador era o Paulo Egídio, nem ele sabia, foi uma coisa que foi articulada diretamente com o sistema de repressão lá de Brasília. Ou bem, os governantes brasileiros, os homens públicos, fazem um pacto com a civilidade democrática e dentro do pacto com a civilidade democrática eles têm lá a opinião que eles quiserem. Ou então, é preciso que o sistema legal brasileiro se encarregue daqueles que não querem cumprir os valores da democracia. O governador Tarcísio se sente bem em homenagear. Ah, não, eu apenas acatei aquilo que a Assembleia poderia ter vetado. E aí, enfim, compra uma briga política, se preciso. Em homenagear quem invade a universidade? Invadir a universidade onde estava havendo uma reunião pacífica? Ah, mas era uma reunião contra a ditadura. Era uma reunião contra a ditadura. Sim. É uma coisa, governador, que nós, à época, fazíamos muito, os jovens. Eu tinha 16 anos. E sim, nós nos organizávamos contra a ditadura. Correndo risco. Eu sei, o senhor não sabe o que é isso. Né? Não tem ideia. Mas note, governador, nós organizávamos contra a ditadura. O que é um dever de toda pessoa de bem, dever de toda pessoa decente, dever de toda pessoa moral, dever de toda pessoa ética. Na época eu era militante trotskista. Ah, mas isso é trotskismo. Ah, não deu certo o trotskismo, mas nós éramos contra a ditadura. Na parte que eu era contra a ditadura, tenho orgulho de ter sido. E mesmo depois que, enfim, eu me considero um liberal, considerando a qualidade dos liberais brasileiros hoje, vale bem, acho que não, porque eu também não quero papo com eles. Com boa parte deles, não quero. Que se é liberal mesmo, não pode se ajoelhar para Bolsonaro. Se se ajoelha para Bolsonaro, liberal não é. É outra coisa. É um reaça.
Quer ver o Brasil andar para trás. Acho que o Brasil já foi bom um dia. De preferência quando esses pobres não ficavam se manifestando, não é mesmo? Mas mesmo quando eu passei a ter posições mais conservadoras ou liberais, ou o que quer que seja, veja lá quando é que eu condescendi com ditadura. Não. Imagina, eu falei contra a ditadura dando palestra no clube militar. Comigo não tem perreps nessas coisas, não. Lugar de militar é defender o Brasil de eventuais ações de potências estrangeiras. É para isso que serve. É para isso que a gente põe o uniforme deles, paga, etc. E, excepcionalmente, com a concordância dos poderes, atuar na defesa da ordem interna, excepcionalmente, e dos poderes constituídos. Ou é democracia ou não é, comigo só é democracia. Então é inaceitável. Pronto. A Constituição não consagra os valores de quem acha que merece homenagem àquele que promoveu a invasão de uma universidade, espancando e mandando espancar estudantes indefesos, usando bombas em espaço fechado, de gás lacrimogêneo, de efeito moral, provocando queimaduras em estudantes. Isso é barbárie. Com a devida vênia, esse tipo de homenagem é coisa de tarados morais. Nenhuma dúvida a respeito, né? E a Câmara Municipal de Porto Alegre revogou lá o Dia do Patriota, tá? Considera uma vitória desse programa, porque fomos nós a perceber a barbaridade desse negócio. Não nos limitamos, votar, absurdo, legal e tal, tá revogado.